Alô, velhinho, eu sou o Ender, esse canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Filme Cena de hoje vamos falar do filme Bird Box 2. Barcelona. Como tudo começou em Barcelona e como as coisas aconteceram por aquele lado da história. Dia 14 de julho foi lançado na Netflix o filme Bird Box 2, Bird Box em Barcelona, e ainda está disponível na Netflix, cuja sinopse, o trailer, eu já comentei, já fiz um vídeo de trailer cena aqui em cima, falando da sinopse, dos atores, as minhas percepções do que seria esse filme. Agora eu assisti e vou trazer para vocês. Mas antes eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui muitas delas, me ajuda, me segue em todas elas, participa, comenta aqui, curte, se inscreve no canal, porque estamos chegando a 1000 inscritos, estamos tão pertinho, então me ajuda a chegar lá, convida mais alguém para ver esses vídeos aqui. Se está gostando, assiste o vídeo até o final, que vai me ajudar demais. Que trata esse filme então? É um filme sobre sobrevivência, assim como o primeiro filme, porque afinal os monstros chegaram, a gente vê a história em Barcelona de quando os monstros invisíveis chegaram até lá, porém ele não é tão tenso, não é tão profundo quanto o primeiro filme. Eu considero ele muito mais um complemento, uma extensão da história do primeiro filme, que de fato uma continuação. É como se fosse uma série, um episódio 2, uma parte assim como o que aconteceu por lá, explica algumas coisas, mas ele não é tão bom assim como o primeiro filme, na minha opinião, porque ele faltou um pouco de profundidade e também de tensão. Por quê? Porque seguimos na visão de Sebastian, alguém que mudou de lado, alguém que foi contaminado, conhecido como os videntes, aqueles que viram os monstros, mas não se mataram, mas se tornaram escravos para fazer com que os outros vejam e se matem. E como a gente vê na visão de alguém mau, de um antagonista, ao mesmo tempo que ele é o protagonista, ele faz as coisas ruins, a gente vê assim, poxa, ele não tem medo. E é justamente o medo e a tensão que havia no primeiro filme que fazia com que o filme fosse tão profundo e tão que a gente ficasse assim, ó, impactado e tenso em ver cada coisa que acontecia. E nesse caso não, ele pode viver livremente, ele pode sair no meio dos monstros, porque a função dele é justamente trazer as pessoas para o outro lado, seja para a morte ou para a escravidão. E com isso a gente acaba criando um ódio por esse protagonista, porque a gente pensa, poxa vida, tu entrou lá no meio das pessoas ao invés de ajudar, tu ainda jogou elas para fora e matou todo mundo, o que tá fazendo? E a gente pensa, poxa vida, eu não gostei desse filme, eu não tô gostando, ele não tá sobrevivendo. Aí depois a gente vê que ele sim é um cara que é um vidente, um escravo, só que mesmo assim, poxa, eu quero ver alguém tentando sobreviver, não quero ver alguém matando os outros. É um mundo em que a gente quer ver como eles vão sobreviver, não como eles vão morrer mais ainda. Só que a gente pensa, tá, se estamos vendo na visão do carinha que se converteu para outro lado, mas continua vivo, então provavelmente ele vai ser curado, ele vai ser transformado, porque se não houver uma transformação de um personagem, de que vale o filme, né? Se a gente vai do ponto A para o ponto A, ou seja, a gente não sai do lugar, não tem porquê, a gente tem que ver uma transformação, e é o que a gente espera, tá, então ele vai ser transformado, ok, legal. Estamos vendo na visão de quem foi convertido negativamente, mas que ele vai voltar para o lado bom e vai fazer a coisa certa, legal, pode ser interessante. Vamos lá. E o que ele vê? Ele vê, depois que a pessoa morre, uma coisa branca, assim, como se fosse o espírito da pessoa indo embora, e aí na cabeça dele, então ele pensa, ok, estou fazendo a coisa certa, porque as pessoas estão sendo salvas. E mais do que isso, o que acontece? Vamos relembrar assim. As pessoas no filme 1, quando elas viam uma criatura, ainda que invisível para todos e para a gente assistindo o filme, elas veem uma criatura e eles começam a falar, ah, minha filha, minha mãe e tal, eles veem alguma coisa boa para eles que faz com que eles se matem. E o que o nosso personagem Sebastian vê? Ele vê a filha dele, Annie, acho que é. E ali ele vê ela como alguém que induz ele a matar os outros. Ó, papai, você precisa levar eles para a salvação também, porque só assim vamos poder ficar juntos. E ela fica induzindo ele e ele pensa, digamos que converte a cabeça dele e ele passa a pensar que o que era errado, matar as pessoas, passa a ser bom e que essa é a forma dele trazer paz para o mundo. Vamos salvar as pessoas, fazendo com que elas vejam os monstros e se matem. Mas esse, mais uma vez, é a cena do futuro
futuro que acontece lá na frente e a gente volta lá atrás, só que ao invés de 5 anos atrás, como no primeiro filme, a gente volta 9 meses atrás, quando tudo começou em Barcelona. E assim como no primeiro filme, onde mostrava coisas do futuro e depois voltava um tempo atrás, esse filme segue a mesma ideia. Vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo agora, com o Sebastian mais velho, barbudo, cabeludo, convertido negativamente pro demônio, e depois vamos voltar um pouquinho e mostrar um pouco da história de como ele foi contaminado por esses monstros e o que aconteceu para ele chegar até esse momento, que ele tinha uma filha, como essa filha dele morreu e toda a trajetória até chegar a esse ponto. Ou seja, eles vão contando a nossa história em duas partes, em duas visões. E assim como no primeiro filme também, Sebastian se junta a algumas pessoas e sai à procura de um refúgio, de algum lugar onde aparentemente as coisas são seguras, eles conseguem separar bem quem entra e quem sai, não deixar os monstros entrar, produzir comida, conseguir viver organizadamente e de forma segura. Eles saem nessa procura e nesse meio do caminho, Sebastian vai conseguindo aos poucos a sua cura, o seu restabelecimento da sua visão moral, da razão da vida, onde ele começa a perceber que o que ele está fazendo não é assim tão bom, mas é mais errado do que bom. Ele mata algumas pessoas no caminho, mas vai recobrando a consciência e pensando assim, não é isso que eu tenho que fazer. Então ele evita algumas vezes de fazer o errado que ele podia fazer e faz o que é bom, mas não deixa de fazer um pouquinho do errado, porque a filha dele, assombrando ele do lado, que faz com que ele faça essas coisas erradas, porém surge uma garotinha pequenininha, mais ou menos da mesma idade da filha dele, que faz ele começar a repensar, poxa, é pela minha filha que eu tô fazendo isso, só que tem uma outra menina que lembra a minha filha, que tá viva, e eu quero que ela continue viva, eu não quero que ela morra. E aquela menina vai fazendo com que ele mude a mente dele e se torne novamente mais humano. Porém, a história ela demora pra ficar boa, porque, como eu falei, a gente começa vendo alguém que a gente não gosta, um cara que tá matando as pessoas. Ele não deveria estar fazendo isso, a gente queria ver como sobreviver, não como matar. E aí, até ele chegar a esse ponto onde ele vê, não, eu vou parar com isso e vou ajudar as pessoas, aí sim a coisa vai ficando interessante, que já é mais da metade do filme. Então a gente tem que ir assistindo e insistindo no filme para que a gente consiga absorver toda a história e gostar dela. Só que justamente no momento onde Sebastian decide definitivamente ser do bem e ajudar as pessoas e matar as outras criaturas, outros seres lá que eram os videntes que vinham para fazer as pessoas morrer, e no caso tinha um padre lá, um padre que queria trazer a salvação para todos dessa forma maligna que estava acontecendo na Terra, ele morre. Ele morre justamente pelo padre, ajuda ali a menina, a Claire e a Sofia a escaparem, só que ele morre. Aí quando ele morre, a gente já recém tinha começado a gostar dele, então a gente não chora junto, porque a gente não gosta tanto dele quanto poderia, porque não foi desenvolvido um gostar dele de verdade. A gente teve que migrar do não gostar, da antipatia ao personagem, até a empatia, onde a gente começa a gostar e ver que ele sim é uma boa pessoa, que merece continuar na história, que a gente quer ver ele continuando na história. Então quando ele morre, a gente pensa, puxa vida, agora que eu ia ver ele fazer algo bom de verdade, ele saiu da história. E quanto aos monstros, a gente vê eles agindo em muitos momentos, a gente vê eles basicamente criando uma atmosfera de morte. Tá, precisamos matar um personagem, então eles vêm e matam o personagem. Mas não necessariamente criam a tensão que tinha no primeiro filme. A gente não tem mais aquela coisa, tá, os monstros estão lá fora, a gente vai ter que se esconder. Não, eles estão saindo, eles vão, dá tudo certo, só que dá errado por causa do Sebastian, não por causa dos monstros. Porque se fosse pela expertise de cada um, eles iam conseguir sobreviver, como sobreviveram tanto tempo ali naquela história. Mas o Sebastian vem e dá aquela ajudinha para que um morra aqui, outro morra lá, e os monstros servem mais como complemento do que o grande antagonista, o medo e a tensão da nossa história. Mas enfim, Sofia e a Claire chegam até o lugar, até a torre lá, o espaço fortificado, o castelo, onde as pessoas estão vivendo bem. Ali tem militares coordenando todas as coisas, tem pessoas cultivando comidas, tem uma sociedade nova se desenvolvendo, tem pesquisas, testes para descobrir como criar uma cura, como de repente matar esses bichos, como ver os bichos, enfim, como resolver essa situação. E quando o filme começa a ficar bom, ele termina. Eu acho então que esse é um filme complemento, como eu falei no início, do filme anterior. Eu acho que eles podem criar outros filmes como esse, porque foi legal, foi diferente assistir, não foi uma sensação tão legal por causa da antipatia que criamos pelo protagonista, mas que eles poderiam criar outros filmes nesse sentido, assim, para expandir mais o nosso universo. Mas eu queria muito e esperava ter visto um link dessa história com
com a história anterior, sei lá, que sejam os filhos lá, o Tom e a Olympia, as filhas da Mallory já crescidos um pouco, ou que seja a Mallory, aparecer eles, que seja só um momento para ver assim, eles estão ali, as histórias se uniram e pode ter um 3. Então eles podem criar ainda mais filmes Bird Box, só que na ideia de resolver essa situação e, se possível, né, mostrar também o que aconteceu com as nossas primeiras protagonistas, que agora estão refugiadas, mas que não terminou, né? O mundo ainda continua no apocalipse. Esse então é o filme Bird Box 2, Barcelona. Espero que tenha gostado. Me diz aí, comenta, tu quer que tenha um terceiro filme? Tu acha que vai ter um terceiro filme? Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela tua interação, teu gostei aqui embaixo. Obrigado também por te inscrever no canal. Te vejo no próximo episódio de Producena.